está estreando o Tabu Superação. O Tabu Superação agora eu vou sempre chamar pessoas que têm histórias inspiradoras para contar aqui pra gente, né? Que exatamente enfrentaram questões que eram tabu, né? Questões que eram tabus na vida e conseguiram se superar. E hoje, para essa estreia, eu convidei uma pessoa que tem não só uma história inspiradora, mas também emocionante para trazer aqui pra gente. Eu convidei o Fernando Frazão. O Fernando, que sempre foi uma pessoa ligada ao desporto, né, ele sofreu um acidente de bicicleta e ficou tetraplégico. E nisso que ele ficou tetraplégico, ele exatamente recebeu, né, um diagnóstico de que a doença dele era irreversível, que ele não ia mais poder andar nem recuperar os movimentos. Mas mesmo assim, o Fernando persistiu, ele recuperou todos os movimentos, ele voltou não só a andar, e como também a fazer desporto, né, a praticar esportes. Então, exatamente agora eu vou chamar o Fernando para contar aqui pra gente essa história inspiradora, né, aqui na live. Eu vou convidar o Fernando para entrar aqui comigo. Essa história linda de superação. Em Ouvi a primeiro tua. lugar, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui contando essa sua história, que é incrível, né, que é emocionante. E parabéns, em primeiro lugar, por todo esse teu processo de superação, que realmente imagino que não seja fácil, né, por tudo que você passou. E eu queria que você começasse contando um pouco aí a sua história, como é que tudo isso aconteceu. Eh, História longa, não é? Mas antes de mais, quero começar por agradecer o teu convite, até porque depois de todo este processo que eu vou contar um pouco aqui, a minha missão também é muito ajudar as pessoas a perceberem os limites que elas às vezes colocam, que nós colocamos em nós próprios e muitas vezes nem temos a noção de que estamos a colocá-los. E é um pouco essa minha missão e quase como um propósito, e divulgar neste sentido, não é por enriquecimento pessoal, porque não é esse o meu interesse, mas é mesmo porque eu sinto que há muita gente que pode inspirar-se, não para fazer, nem para passar por aquilo que eu passei, não desejo isso a ninguém, como é óbvio, mas para encontrar nos seus próprios desafios da vida um- uma forma, um caminho, uma solução que ela existe sempre. Não tenho Mas, dúvida. exato. Com Não, certeza faz parte da sua missão, né? Isso passou a ser sua missão, inclusive, né? Para quem está aqui, muita gente sabe, né? Mas para quem não sabe, o poder de acreditar, que é o título da live de hoje, é o título do livro que o Fernando escreveu, né? Exatamente para contar essa história linda e inspirar as pessoas, né? Explicar exatamente como ele passou por tudo isso e servir de exemplo para as pessoas que também precisam passar pelo mesmo processo. Então, fala um pouco sobre tudo isso pra gente, Fernando. eh, como tu disseste, o desporto sempre foi a minha vida. Eu vivi fui professor de educação física durante mais de 30 anos, mas mesmo antes disso, o desporto, eu fazia todo tipo de desporto. Era o meu hobby, principalmente nos últimos anos, à medida que as responsabilidades familiares iam aumentando pronto, todos nós temos a nossa rotina, o trabalho, a família e tudo o resto, e precisamos de um escape, precisamos de algo que nos dê um certo alento, não é? E o desporto funcionava para mim dessa forma. Nos últimos anos eu utilizava, principalmente, fazia desportos de ar livre, desportos de contacto com a natureza, desportos de montanha. Era algo que me fascinava, fazia parapente, fazia BTT, fazia caminhadas no monte. Eu agora vivo já há cerca de 30 anos que vivo na zona de Braga, portanto a Serra do Gerês era o meu quintal, como eu costumo dizer, o do Gerês e não só, as terras aqui à volta. E, e o que aconteceu foi que, exatamente a fazer aquilo que eu mais adorava fazer, que era andar de bicicleta. Eu fazia bicicleta de montanha já há muitos anos, mas sempre nesta vertente de usufruir da natureza, a poder partilhar aquilo
que eu visitava para mim, e depois também um pouco porque me pediam, aliás, eu não tinha redes sociais na altura, a não ser, utilizava só o Facebook, porque me pediam para publicar fotografias das zonas onde passava, zonas lindíssimas, zonas de montanha, e os meus passeios, aos meus raios de 70, 80, 90, 100, às vezes até 100 e poucos quilómetros, pelo monte, serviam também para isso, para mostrar um pouco do meu quintal. E o que aconteceu foi algo num passeio perfeitamente normal. Eu saí, como saía sempre bem cedo, saí nessa manhã, deixava sempre tudo pronto em casa. Aqui eu geria aqui as tarefas todas de casa, então deixava inclusive os pequenos almoços prontos, dava de comer aos cães, fazia todas as tarefas que deixava já planeadas do dia anterior, fazia isso tudo e saía bem cedo, já tinha a minha bicicleta pronta, o equipamento todo, que era algo que eu ia preparando ao longo da semana, porque uma atividade destas requer preparação, inclusive a planear os percursos, porque fazer um percurso na montanha de mais de 100 km, para além da condição física, é necessário também alguma preparação, onde é que eu vou, por onde eu vou, que Tem caminhos um tenho. planejamento, né? É uma atividade que não é tão básica assim, é difícil. Exatamente. Mas eu divertia-me com isso. Eu passava a semana, basicamente passava a semana a preparar aquilo que ia fazer ao fim de semana. E eu utilizava inclusive a bicicleta nos últimos anos para ir trabalhar. Eu dava aula de física e para evitar andar no trânsito, mesmo que tivesse a chover ou sol, o tempo que tivesse, eu pegava na bicicleta com o equipamento necessário para isso, não é? Para as condições atmosféricas do dia, e saía para ir dar as aulas também e voltava de bicicleta, às vezes vinha almoçar a Então, casa. o desporto não era nem só o seu lazer, né? Era o seu trabalho. Na verdade, então era a sua vida, né? Basicamente, não é? É mesmo isso, é um pouco essa noção, para depois perceberes um pouco deste contexto do que é que aconteceu a seguir. É mesmo isso. O desporto eu era o desporto era eu. E, e do ponto de vista de praticante, não é do tipo, como se diz, o desporto de bancada. Isso nunca foi a minha praia. Eu fazia desporto como atividade física, que me dava prazer fazer. E, inclusive, este tipo de passeio de bicicleta não é, para além de não ser algo simples, não era qualquer um que acompanhava. Eu tinha era um grupo muito restrito, éramos habitualmente 3 por 3 a fazer este tipo de percurso. E Então, e você, que era tão experiente, né, nisso tudo, o que que aconteceu exatamente nesse dia? o que aconteceu foi algo que eu digo, por um lado, completamente inusitado. Nada fazia prever, porque nem sequer foi numa zona complicada, eu não estava a fazer nenhuma acrobacia, eu estava simplesmente a rodar, já estava na parte final do percurso, até talvez mais relaxado, porque faltariam menos de 1 km para chegar à estrada, portanto eu vinha em caminhos de terra batida e estaria próximo já de estrada, e algo de inesperado aconteceu, que até hoje eu não sei o que é que foi. Aliás, os meus colegas depois voltaram ao local, como é óbvio, porque quem cai de bicicleta, toda a gente cai de bicicleta, só mesmo quem não anda de bicicleta é que não cai, não é? E como é óbvio, eu já tinha caído de bicicleta, não é? E a pessoa o que é que faz? Cai de bicicleta, levanta-se, sacode, vê, está tudo bem e continua, não é? E o que é facto é que algo aconteceu, eu fui projetado de frente de uma forma completamente inesperada. A única razão plausível é um pau terá entrado na roda da frente da minha bicicleta. Como eu não estava à espera, nem sequer antecipei o movimento, porque a pessoa o que é que faz? Coloca mãos para se proteger, não é? É o mínimo, nem que partisse um braço, não é? Mas não houve tempo sequer para isso. E o que aconteceu foi, claro, como é óbvio, eu estava sempre protegido, capacete, equipamento necessário. Não foi a pancada em si, o que aconteceu foi que no momento do impacto no terreno, eu fiz torção, como estava
desamparado, não é? Fiz torção da cervical e fiz uma lesão vertebral, uma lesão vertebromuscular cervical, portanto bastante alta, C3, C4, C5, para quem tem uma noção da nossa coluna vertebral. Portanto, é uma lesão bastante alta que implica uma paralisia imediata de todos os nossos órgãos, e os músculos são órgãos, ou de toda a sensibilidade, neste caso, do pescoço para baixo. Ou seja, no sítio onde eu caí, eu fiquei imobilizado. Inclusive eu fiquei numa posição muito desagradável, porque eu fiquei com a cabeça para baixo e com a boca sobre o terreno, o que me limitava, inclusive, dificultava-me a respiração. Mas na hora você entendeu que você estava sem os movimentos. Você teve essa consciência. Porque você ficou consciente, né? Primeiro que tudo, eu sempre tive consciente. Sim. Foi algo que eu nunca perdi, foi a consciência. Inclusive, houve um médico que disse, provavelmente se fosse uma vértebra acima, eu provavelmente não estaria cá sequer para fazer a história. Porque se me apanhasse a parte respiratória, eu digo parte pulmonar, não é? Provavelmente o socorro não chegaria a tempo, mesmo com ajuda, porque foi preciso pedir assistência. Depois eu estava com 2 colegas, eles fizeram esse pedido, mas embora os bombeiros tenham sido rápidos, foi necessário fazerem a abordagem de todo o terreno e a ambulância não conseguia chegar ao local. Mas naquele momento, respondendo à tua questão, eu estava consciente, eu quis levantar-me, como faria sempre, não é? Mas eu percebi que não consigo fazer nada, não consigo mexer-me. Pernas, braços, nada. Eu não conseguia mexer nada. Inclusive a cabeça eu não conseguia rodá-la porque, no fundo, o tronco faz parte da ligação, não é? Então, eu não conseguia fazer este movimento que estava com a cabeça apoiada no solo. E pronto, uma lesão desta gravidade é à partida. Eu não tinha essa noção do que é da gravidade da situação. Sabia que algo se estava a passar, como é óbvio, porque eu nunca tinha ficado naquela condição, mas não sabia exatamente a gravidade da situação. Eu fui socorrido, fui imobilizado no local, transportado em maca até a ambulância e depois para o hospital e pronto, todo o procedimento habitual que correu dentro eu diria, da normalidade, tendo em conta a gravidade da situação, não é? Uhum. No dia, o que eu me recordo, eu estava sempre acordado, não é? No dia, o que me recordo foi finalmente, quando a minha esposa chegou ao pé de mim, ao fim de algumas horas, já no hospital, e depois, mais tarde, ainda durante a tarde, do médico me vir questionar se eu autorizaria ser intervencionado, fazer a intervenção cirúrgica. Para quê? O objetivo deles era fazer a estabilização da fratura da vértebra, que pelo menos uma delas estava esmagada e estava a fazer contusão sobre a medula. Aliás, a lesão resultou exatamente disso. E o que é que, claro que eu autorizei, não tinha muitas alternativas, a condição em que estava, não é? Não segui o protocolo. Quem conhece a história do Dr. João Dispenza sabe que ele passou por uma situação idêntica a esta, num outro tempo e num outro contexto, mas de facto fui intervencionado, mas fiquei imobilizado, fiquei com a lesão resultante da contusão, que é, à partida, o prognóstico é uma lesão incapacitante para o resto da vida. E essa intervenção que você fez não mudou absolutamente nada o teu quadro, né? Foi algo que você precisava fazer, mas que não te deu nenhum movimento, não foi a partir daí. A única coisa que a cirurgia pretendia era esse o objetivo, não era curar-me de nada, porque eles já sabem a gravidade de uma situação destas. Uhum. A única coisa que eles queriam era estabilizar a parte óssea, a vértebra, que estava ainda a esmagar a parte nervosa da coluna vertebral. Portanto, e era esse o objetivo, foi esse o objetivo que foi cumprido. E claro que eu continuei imobilizado depois da cirurgia,
continuei a fazer o protocolo médico porque havia uma situação clínica a resolver, fui intervencionado, fiquei nos cuidados intensivos ainda cerca de uma semana. Eu não mexia nada, só para terem uma ideia. A minha visão naquele momento no hospital, que eu recordo perfeitamente, era, eu estava deitado de barriga para cima, a única coisa que eu via era o teto do hospital, eu não fazia ideia se era dia, se era de noite, eu não conseguia sequer ver se o espaço, até hoje não sei, já me disseram que não tem janelas, mas eu não fazia ideia se o espaço sequer tinha janelas. Eu não conseguia mexer, eu precisava de ajuda para mudar de posição na cama, que foi uma luta que eu tive durante os primeiros meses, foi conseguir convencer as pessoas que lidavam comigo que na situação para dormir, que eu não tinha problemas de sono, que o meu problema era, eu preciso que me mude de posição pelo menos 3 em 3 horas. Isto parece uma coisa tão simples, e é. Mas as pessoas não têm noção, eu não tinha essa noção, não tinha essa consciência de que para dormir precisava de mudar de posição. E isto é, e se calhar dia vais começar a tomar consciência, pois eu também mudo de posição agora, não é? Porque é normal, aliás, há pessoas que, pelo facto de estarem sempre na mesma posição, em estado hospitalar, criam lesões graves. Escolas e tudo. E assim, Exatamente. escária, né? Então, assim, na verdade, a primeira, acho que a lição que começa é você começar a dar valor para pequenas coisas que, né, de uma forma, né, numa vida normal, você não tem noção de como elas são importantes e valiosas, né? Você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes. Coisas tão simples. Falei já de uma, não é? Mudar de posição na cama. Outra foi, mais tarde, conseguir coçar o nariz. As pessoas não fazem ideia de como é que pedir ajuda para coçar o nariz. É uma coisa básica, não é? Ou outra, mais tarde, já estava em casa, foi, peraí, já não me recordo há quanto tempo foi, que foi conseguir juntar as duas mãos para lavar a cara na casa de banho. Eu não conseguia juntar as mãos, ainda por cima eu tinha ainda hoje tenho um déficit de recuperação do lado direito, sempre teve um atraso relativamente ao lado esquerdo, e eu não conseguia sequer abrir a mão direita abrir a mão durou para aí 2 anos a conseguir abrir a mão direita. A esquerda conseguia abrir mais cedo. Inclusivamente conseguia depois, numa determinada fase, já conseguia usar o telemóvel. Eu estou a dizer que não é que tivesse interesse em usar o telemóvel, é porque estávamos em pandemia e eu, a partir depois de 2 meses no hospital, fui transferido para o Centro de Reabilitação do Norte, onde estávamos em pandemia e não havia visitas, não havia contacto com ninguém. Se eu não conseguisse pegar no telemóvel, pelo menos para contactar com alguém, ninguém sabia onde eu estava, a família em casa, não é? E o universo é tão fantástico que foi no dia em que eu fiz a transferência, foi o dia em que eu consegui pela primeira vez pegar com a minha mão esquerda, a mão melhor, consegui pegar no telemóvel, que eu até essa não conseguia, precisar de ajuda de alguém para me fazer uma chamada. E nesse dia foi o dia, por isso é que eu digo, o universo dá-nos tudo aquilo que nós precisamos no momento em que precisamos, não é quando queremos. Antes da gente começar a contar as primeiras vitórias, que eu acho que são muitas, né? As pequenas e primeiras, quer dizer, as grandes, né? Enormes, mas que a gente sempre acha que são coisas pequenas. Eu queria primeiro voltar ao momento em que você recebeu o diagnóstico, que você recebeu a notícia de que o seu estado era irreversível. Como é que foi esse momento e o que você sentiu quando você recebeu essa notícia? É assim, Bia, felizmente eu não soube dessa notícia logo no início. Eu digo isto felizmente porque eu acho que é um dado muito importante. Porque eu percebo que os médicos não querem trazer-nos mal ao dar-nos a notícia porque acham que as pessoas têm que se ir preparando e não sei o quê. Acontece que, e aí eu dou o valor ao trabalho ao papel da minha esposa nessa fase. Ela, durante os primeiros 2 meses que eu estive internado no hospital, estava sempre lá.
em prejuízo de todo o resto, deixou de trabalhar, o meu filho ficava com a minha sogra e grande parte do tempo ela estava lá. E houve uma coisa que ela fez que foi importantíssima, que valorizo muito, e já vais perceber porquê. Ela não permitia que os médicos me dissessem que não era possível. Ou seja, isto associado ao facto de eu nunca me sentir efetivamente, nunca senti que aquilo fosse algo definitivo, porque eu nunca senti, nunca me senti tetraplégico. E durante aqueles 2 meses, eu sabia que era algo grave, eu sabia, porque eu estava imobilizado, não é? Não havia como fugir, mas, para mim, aquilo era uma transição. Aquilo era um período. E isto é muito importante eu frisar isto, não quer dizer que as pessoas não passem todas por isto, mas isto trouxe-me um grande ensinamento. É que aquilo que nós acreditamos é que constrói a nossa realidade. E eu acreditava, até hoje acredito nisso, não é? Mas, certamente, se me tivessem dito, Fernando, esqueça, quando eu estava na parte mais fragilizada, esqueça, não vai conseguir, desista disso, eu não sei qual ia ser o meu resultado, ou qual ia ser a minha evolução, não sei, mas compreendo que foi muito importante que isso tivesse acontecido. E, inclusivamente, eu depois fui transferido para o CRN, houve algumas peripécias no hospital que eu tinha a noção que algo de estranho estava a passar, porque os médicos queriam propor. Eu deixei de urinar voluntariamente, não é? Só para terem uma ideia, o que é deixar de mexer e sentir do pescoço para baixo é literalmente deixei de funcionar, não é? É claro que há coisas que são do sistema nervoso autónomo que eu não perdi, portanto, eu continuei a respirar, eu continuei a ter algumas funções, por exemplo, a digestão funcionava, mas eu não conseguia libertar as fezes. Eu não deixei de urinar, aliás, eu fui algaleado a partir daquele momento e disseram-me, Fernando, esqueça, isto é para o resto da vida. Aliás, eles já andavam a preparar alternativas para que eu pudesse viver com esta minha incapacidade urinária. Isto para responder à tua questão. E nessa altura eu recordo-me, que depois a minha esposa mais tarde contou-me, que eles queriam-me dizer isso. Mas queremos dizer ao Sr. Fernando que tem que começar a pensar na hipótese de algaleação intermitente ou de fazer uma cirurgia para não sei o quê. E ela na altura dizia, não, mas não vai dizer nada disso. Ela não deixou de novo. Então, desde o início, ela não deixou de falarem. Tipo plantão, percebe? Ali é eles que dizem isso. E você sempre acreditou que era transitório. E foi vivendo dessa forma, acreditando que era transitório. É claro que esta questão, eu depois fui para o CRN e deixei de ter a minha esposa, não é? E quando entrei no CRN, houve ali uma série de coisas que eu não percebia. Eles também não me disseram logo, o Sr. Fernando vai ficar assim ou vai ficar assado. Mas as tarefas que eles me davam para fazer, eu não sou parvo, não é? Eu posso ter muitas limitações, e tinha, não é? Físicas. E estava numa cadeira de rodas e não conseguia sequer arrastar a cadeira de rodas porque não tinha mãos, não é? Mas eu entrei no CRN, ainda, olha, estive hoje lá no CRN a fazer uns exames e revivi um pouco esta minha história. Entrei num ginásio enorme com dezenas de doentes, com, não sei, para aí 10, 15 fisioterapeutas no mesmo espaço, e eu fiquei ali sentado durante, eu não sei dizer quanto tempo, porque eu depois também não deixei que fosse muito tempo, porque eu comecei a observar do tipo, tanta coisa, finalmente vou conseguir fazer alguma coisa para trabalhar aquilo que eu preciso. Mas ninguém me disse, dava nada para fazer. E entretanto, eu, pronto, olha, fui perguntar, e o que é que eu vou fazer? Espera um bocadinho e tal. Porque temos que fazer uma avaliação, não sei o quê. Mas eu fui insistindo. Mas eu vou ficar aqui parado, já que estou, não sei, eu não tinha relógio, não é? Já que estou há imenso tempo. Sr. Fernando, olha, tenta chegar aos cordões, tente fazer não sei o quê com as mãos, isso já faz parte do trabalho. E eu, tudo bem, ok. Mas depois comecei eu a pensar,
estão a pedir-me para fazer uma coisa que eu posso ir para o quarto a seguir e vou fazer no quarto. Eu estou aqui neste espaço enorme e, não, e estão-me a dar uma tarefa que eu posso fazer no quarto. Isto foi o primeiro indício daquilo que eu depois fui percebendo. O prognóstico deles, e depois no final a minha fisioterapeuta confirmou-me isso, o prognóstico médico que tinham era: não vai sair de uma cadeira de rodas, vamos dar-lhe todas as ferramentas para, na cadeira de rodas, se aprender a sair, a entrar, a começar a ter alguns movimentos de autonomia, mas esqueça, daí para a frente não vai conseguir nada. Então, E eles não te este, davam também um planejamento de fisioterapia porque eles não acreditavam. exatamente. Mas a questão é que nem sequer me perguntavam. Não Sim. me perguntaram, mas o Sr. Fernando já percebeu que... Não, eu depois fui percebendo. É claro que eu costumo dizer que eu não era um bom paciente, não é? No sentido em que não ficava calado e dizia que sim a tudo. Questionava. E questionava ao ponto de, sei lá, me porem de castigo. Coisas ridículas, não é? Que hoje, quem depois de ler o meu livro vai perceber algum destes desfechos. Ou do tipo quererem dar medicação que eu não precisava, porque eu contava os comprimidos, contava as cápsulas todas, e esta aqui eu não conheço. O que é isto aqui? E pronto, coisas assim deste tipo que levavam a que eles começaram a ter muito mais cuidado comigo, porque eu, embora estivesse imobilizado, eu não estava inoperacional, não é? E depois houve algumas situações, por exemplo, com recuperação da urina, que foi algo completamente caricato, não é? Porque eles não acreditavam que eu pudesse voltar a urinar. Desde o período em que estive no hospital, ainda com a minha esposa, com a Ana, que tentávamos questionar-lhes: então, mas o que é que vocês têm como proposta para que eu possa treinar a minha capacidade de urinária? E a resposta deles: não, isso não tem treino, isso é um sistema nervoso autónomo. Mas como é que vocês sabem que eu não vou ser capaz se eu estou algaleado e eu não tenho forma de estar? E claro que eles, há um pouco às escondidas, com a enfermeira, lá conseguíamos ir testando e não sei o quê, mas a conversa depois com o médico foi caricata. E a resposta dele foi: um médico, eu já nem me recordo quem foi, sinceramente, também não é importante. Nós fizemos, sabe, Sr. Fernando, nós fizemos um estudo urodinâmico, que é um exame que se faz ao sistema urinário, e esse estudo, esse exame, prova que a sua lesão é incapacitante e que não vai conseguir urinar mais para o resto da vida. E eu, na altura, só me lembro de responder algo do tipo: mas então, façam, por favor, outro exame para vos provar que é possível, porque eu sei que vou conseguir. E isto, eu ainda hoje me recordo, não me recordo do médico, mas recordo-me desta expressão, que eu depois fui refletir sobre ela, eu próprio refletir. A minha certeza era tal que eu não, para mim, o que o médico me dizia, se não fazia sentido, não fazia sentido. Porquê é que me está a dizer que... E de tal maneira fui insistindo que, em determinada altura, acabaram por me fazer novo estudo urodinâmico. Não faço ideia até hoje qual foi o resultado do estudo, não faço ideia. Mas o que é certo é que era um médico novo para mim, e disse: olha, Sr. Fernando, vai então experimentar e tal. E deram uma oportunidade. Era o que eu queria. Foi fácil? Não foi. Porque mesmo assim ainda tive sem urinar para aí uns 3 meses. Depois voltar a treinar aquilo, uma capacidade que a pessoa deixa de utilizar, porque sabes que o nosso organismo funciona por função. Uhum. Aquilo que eu utilizo, quanto mais utilizar, mais sei utilizar. Se deixo de utilizar, o nosso organismo deixa, isso em termos neurológicos funciona também, em termos de neuroplasticidade, deixa de ser necessário, o organismo põe de lado, não é? Não precisa. Como Pronto, qualquer músculo, né, também. não percebi, desculpa. Como qualquer músculo que você Exatamente, exatamente. estimula, aquilo cresce, ganha força, e isso é com tudo, né? É como tudo, e esse foi muito do meu lema. Claro que a minha história, no fundo, não começa aqui, não é? Porque eu no fundo, já tinha tido
como que um grande mestre que me veio, isto digo eu a posteriori, não é? Porque agora tenho essa consciência de onde é que fui buscar essa energia, essa força, essa resiliência, essa capacidade e esse conhecimento. Eu e a minha esposa, e isso foi algo que eu não tenho dúvidas que marcou a diferença. Que foi um filho que eu tinha tido uns anos antes, o Gabriel, que passou pela minha vida e que trouxe um legado inacreditável. Mas isto é outra parte da minha história. Não, mas a gente vai contar ela também, assim, eu acho que é muito importante, porque eu acho que essa parte do Gabriel, que a gente, acho que é importante a gente abrir aqui, te trouxe muito esse teu jeito questionador e confiante de que tudo podia dar certo, né? Mas assim, só partindo aqui, né, da onde a gente parou agora, em que momento aconteceu a virada? Em que momento o processo, você começou a reverter esse processo, mesmo diante de toda essa atitude dos médicos, né, de serem mais passivos em relação a essa melhora? Como é que você reverteu essa história e começou a ver uma melhora progressiva? Beatriz, isto é como qualquer processo de transformação e não há milagres. Nada acontece assim, está lá o dedo e começou. Começou muito gradualmente, ainda no hospital, com pequenas coisas. Começar a sentir uma parte do corpo. Mas já terá, porque nós fazíamos, desde o hospital, fazíamos estimulação sensorial tátil. Foi uma das aprendizagens que fizemos com o Gabriel, que eu não tenho dúvidas que foi uma porta de entrada. Porquê? Quando tu deixas de sentir o que quer que seja no teu corpo, tem que haver um estímulo. Para começar a haver uma ligação, tem que haver um estímulo. E essa estimulação começou no hospital. A minha esposa levava um kit de material simples, depois se quiserem eu explico, para fazer estimulação sensorial tátil com contrastes em todo o meu corpo. E gradualmente, determinadas partes do corpo, eu ia começando a ter alguma sensibilidade. Isto foi o início. Agora, não há... Às vezes é uma pergunta que me fazem. E, Fernando, qual foi o dia em que começou a andar? E a minha resposta é: o que é para ti andar? É porque eu não comecei a andar, levantei-me da cadeira como se faz num milagre de Nossa Senhora de Fátima, não é? Como se costuma dizer. Levanta da cadeira e vai, né? É um processo. Exatamente. Isto é e continua a ser. Eu ainda não recuperei tudo, eu ainda tenho funções para recuperar, eu estou no meu processo de transformação. Mas ele está a acontecer e vai acontecer. E essa minha certeza continua a ser a mesma. Há uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que é, eu não sei nem como, nem quando. Mas eu sei. E este eu sei é a chave de tudo. Porque quando tu tens dúvidas, foi uma aprendizagem fantástica para mim, esta perceber até que ponto tu estás a controlar os teus pensamentos e de onde eles vêm. Porque de onde eles vêm, há qualquer coisa que tu não consegues interpretar, que tu conheces o subconsciente. E isto leva-nos para uma outra área, não é? Mas eu não queria fugir do tema que me disseste. Portanto, isto foi uma progressão, tem sido uma progressão gradualmente. É claro que no primeiro ano e meio, 2 anos foi mais rápido, mas o mais rápido é mais visível, porque eu não mexia nada, não é? Como é óbvio, mexer alguma coisa começa a ser visível. E agora, o que os médicos dizem, o que a medicina diz e o que a ciência diz, que a partir de um ano e meio, como o médico me disseram isto, frente a frente, o Sr. Fernando atingiu o seu limiar de progressão, agora arranja um hobby e, olha, continua a fazer fisioterapia para não regredir. Isto foi dito a mim. É claro que isto também foi uma aprendizagem para mim, valorizar o que entendia que devia valorizar daquilo que era a opinião do outro, não interessa se é médico ou o que quer que seja,
É a opinião do outro. O que é que o outro sabe sobre aquilo que eu sou capaz? O outro não conhece-me como doente, como paciente. O que é que conhece mais sobre o que é que eu sou capaz? Se calhar ele próprio nem. O que é que ele está a projetar? As suas próprias limitações. Aquilo que ele acredita. Mas eu não sou aquilo que ele acredita. Eu sou aquilo que eu acredito. E Claro. essa é a grande diferença. E você falou essa história, você falou, né, que você sempre soube que você ia melhorar, que você sempre acreditou, sempre acreditou. Você tinha algum conhecimento sobre terapias ou sobre manifestação consciente, sobre física quântica? Você sabia como isso funcionava? Você tinha algum conhecimento sobre isso? Ou não? Era intuitivo e isso era uma força que partia de dentro de você, que você não tinha nenhum conhecimento sobre isso, cientificamente ou espiritualmente falando? Conhecimento científico e espiritual não tinha, claramente. O que aconteceu numa primeira fase foi. Primeiro, houve duas pessoas que foram muito importantes nesta fase, ainda nos primeiros dias do hospital. Duas pessoas que eu, na altura, achavam que era alguém do outro mundo, não é? Que era a minha terapeuta, que ainda hoje, às vezes, ainda vou fazer terapia de Reiki com ela, que era uma pessoa muito intuitiva e que fazia tarot, que na altura que eu achava algo místico, não é? E outra pessoa que era o meu osteopata, portanto, duas pessoas próximas de mim, que nada é por acaso, não é? Que o universo colocou no meu caminho. Eu sabia que o meu osteopata também tinha capacidades mediúnicas, porque ele, por vezes, também fazia connosco alguns dos raios de BTT e ele contava algumas situações que eu achava, assim, algo inacreditável, não é? De contactar com entidades e algo do género. E o que é que aconteceu com estas duas pessoas? Sem que eu falasse com elas, a Ana, a minha esposa, falou com essas duas pessoas e as duas pessoas, sem se conhecerem, disseram à minha esposa que não se preocupasse, que não ia ser fácil, podia transmitir isso ao Fernando, que não ia ser fácil, mas o Fernando ia voltar a andar. Olha que lindo. E consegues entender o que é que uma mensagem destas tem, o peso que tem em alguém que está completamente sem nada, não é? Porque Uhum. perde-se tudo. Esta mensagem foi, eu acho que foi um dos grandes motores para a minha capacidade de acreditar que aquilo era só uma passagem. Claro que eu pensava que ia ser mais rápido, sim. Eu fui desportista, eu pensei, quando eu vou começar a mexer nisto, isto vai sair daqui, vou sair aos pulos. Antes fosse, não é? As coisas não são tão simples e eles eram muito mais graves do que eu fazia ideia, não é? Nunca tinha passado por algo deste género. Mas respondendo à tua questão, não tinha conhecimento nenhum nessa área. O conhecimento que eu tinha e que a minha esposa tínhamos, era sobre neuroplasticidade, da experiência que tivemos com o Gabriel e, e o resto, também um pouco da mensagem que a minha terapeuta de Reiki me transmitiu, que também foi importante para mim e que foi o início, foi o conselho que ela me deu foi: Fernando, começa a visualizar-se a fazer aquilo que gostaria de fazer ou que já fez e o que é que isso fez de mim? Eu não mexia nada, eu não conseguia fazer nada e eu percebi que a maior riqueza eu continuava a tê-la. Eu fechava os olhos, também não tinha nada para ver, não é? Porque o teto do hospital é todo branco, não é? E eu fechava os olhos e eu devo ter feito, sei lá, centenas de quilómetros pelo monte. Olha que lindo. Eu conhecia Você os meus fazia intuitivamente a visualização que a gente mental. aprende hoje. Mas eu fazia com tal intenção, Olha claro que que hoje, lindo. eu hoje já sei interpretar isso, como tu disseste, do ponto de vista de quântica, da física quântica, porque entretanto depois mais tarde, uns anos mais tarde, conheci o trabalho de Joe Dispenza e tudo o resto, isso tudo passou a fazer muito mais sentido. Mas eu já tinha
Claro que depois aperfeiçoei e fui buscar mais sumo àquilo que fui lendo, porque fui construindo isso à procura de mais para mim. Mas desde o início, na cama do hospital, eu fazia aquilo, primeiro como foi o conceito que me deram, e depois fazia-me sentido. E eu, sabes o que é fechar os olhos? E eu sempre adorei, era aquilo que eu adorava, não é? Eu estava lá, eu sentia o vento, sei lá, a voar de parapente, eu sentia o vento nos lábios, eu via que eu às vezes voava com aves de rapina ao meu lado, lembro dessas imagens, eu voava com as aves, com as águias, eu andava de bicicleta, eu caminhava, eu conhecia os caminhos, as curvas, as pedras, eu sabia que quando fizesse aquela curva no caminho que ia encontrar, que ia me virar e que ia ver uma paisagem deslumbrante, percebes? Eu estava lá de tal forma que isto faz todo o sentido, não é? Como tu sabes, e o próprio Joe Dispenza diz isso mesmo, não chega só eu fechar os olhos e ver, é preciso sentir as emoções. E são as emoções que nos levam lá e que nos criam um cenário e que fazem com que esse cenário se torne depois, como tu disseste, realidade. Chama-lhe lei da manifestação, chama-lhe o que tu entenderes. Mas eu fiz isso intuitivamente nessa fase. Que E coisa. foi um dos grandes passos, para além de que eu fazia auto-reiki, eu tinha formação de nível 2 de reiki, e quando comecei a conseguir utilizar as mãos, ainda que a direita ainda estivesse fechada, eu utilizava as mãos, por exemplo, para trabalhar a minha bexiga. Além da eu visualizava-me a conseguir urinar e visualizava a energia a ser transmitida pelas minhas mãos para regenerar a bexiga que eu precisava de recuperar e precisava de demonstrar que estava a funcionar. E isto foi todo um trabalho. Estas ferramentas que eu fui juntando vinham daquela que tinha sido a minha experiência anterior e muitas delas do Gabriel, não é? Do Gabriel Vamos falar do Gabriel, porque a gente já falou do Gabriel aqui algumas vezes. Contar um pouco da história do Gabriel, que tem nome de anjo e que foi um anjo que passou na sua vida, né? E que continua ali com certeza. Fala um pouco dessa história do Gabriel para todo mundo entender por que você fala sobre isso e que força que ele te trouxe, como é que ele influenciou o seu processo. E que assim, nada é por acaso, né? não, hoje não sei, é claro que na altura eu não fazia ideia, não é? Mas o Gabriel foi o nosso primeiro filho, não tínhamos filhos, queríamos muito ter um filho, e o nascimento correu tudo bem, estava tudo, fizeram todos os testes ao nascimento, aqueles testes de pegar, 10-10, tudo impecável. Eu sei disto porque depois tivemos que rever todo o processo com o obstetra que fez que participou do parto, e porque a partir de determinada altura, a partir de poucos meses, começámos a perceber que algo não estaria bem. Mas os pediatras desvalorizaram, como fazem no início, isso a mãe é que está a exagerar, isso vai passar, porque achávamos que o Gabriel que não via e que tinha algum atraso, mas é tudo normal, aquelas coisas que eu espero que hoje em dia os pediatras tenham um bocadinho mais de sensibilidade e ouvir mais as mães, porque a intuição feminina da mãe é mesmo muito importante, como tu sabes, não é? Não tenho que dizer novidades. E então, o que é que aconteceu? Nós tanto fomos insistindo com o pediatra que, em determinada altura, pronto, então tudo bem, eu encaminho aqui e vão a um especialista da visão e avaliam se há algum problema, se é preciso fazer algum tipo de trabalho. E fomos a um especialista de visão para crianças, e o Gabriel tinha 6, 7 meses, e ele fez o teste e ele diz, olha, o aparelho ocular do Gabriel está perfeitamente normal, mas ele não consegue ver. Ou seja, o problema não era um problema físico, antes fosse, era um problema neurológico. E a partir desse momento, tudo mudou. Porque de passar desde está tudo bem
e isso vai passar até tem um problema neurológico e não fazemos ideia o que é. Claro que começámos logo um processo de tentativa de descoberta, de avaliação da situação, através do hospital, começaram a fazer diagnósticos de doenças, doenças graves, doenças que eventualmente pudessem ser tratadas, mas o quadro do Gabriel foi agravando e a partir de determinada altura ele começou a ter convulsões e no hospital eles começaram também a dizer-nos que já não estavam a conseguir encontrar, que iam começar a investigar doenças mais do foro metabólico, doenças raras, mas havia um denominador comum que era doenças que, descobrindo ou não o que eram, não tinham cura. Ou seja, no fundo eles estavam à procura de um rótulo para dizer o Gabriel tem isto, e para além disso dizia-nos, não sabemos o que é que ele tem, mas o Gabriel tem um problema grave e preparem-se filho, preparem-se pais porque o Gabriel vai ficar no estado vegetativo para o resto da vida. Esse é o futuro dele. Tendo em conta o quadro que ele está a apresentar de atrasos e não está a ter evolução e para além da visão havia outros fatores sensoriais que não estavam a funcionar. E, como é óbvio, nós começámos à procura de soluções, começámos a perceber aqui os médicos não vão encontrar nada que resolva, não queremos um rótulo, queremos resolver, queremos ajudar o Gabriel. Começámos à procura e o universo trouxe-nos um instituto, através de uns livros que uns amigos nos passaram, um instituto no Brasil que utiliza um método que basicamente, assim, de uma forma muito rápida, ensina os pais a tratarem do seu filho e dos filhos com problemas neurológicos, seja qual for o problema que tenham, e funciona também com pessoas adultas, portanto, os cuidadores, quem estiver com eles. E o método chama-se método de Doman, D-O-M-A-N. Doman, que era um fisioterapeuta americano, já faleceu, de Filadélfia, que criou esse método e que basicamente o que fazia era dar ferramentas aos pais para ajudarem a resolver o problema dos seus filhos. Não era para fazer festinhas, não era para andar a brincar com coisas desnecessárias, não era. Tudo no contexto de brincadeiras, criar um conjunto de tarefas, um programa organizado que semestralmente era reavaliado e, portanto, alterado, não é? Para, de acordo com a evolução que a criança estava a ter, ela ir tendo todo o trabalho que precisava para recuperar os parâmetros que fossem necessários. E isto fez todo o sentido para nós, como é óbvio. Lemos os livros do Doman, que tem vários livros das áreas em que ele trabalhava este programa, e o Instituto vinha cá a Portugal, fomos à consulta, aquilo que são consultas num fim de semana, eram 2 consultas de 2 horas no mínimo cada, chegámos a estar 4 horas numa consulta de avaliação e de explicação do programa. Era um programa super exaustivo, ao ponto de nós estarmos, chegámos a estar quase 24 horas por dia com o Gabriel, porque ele tinha convulsões à noite, e mesmo durante a noite tinha que estar sempre alguém de plantão, e durante o dia era, desde que acordava até quando dormia, sempre a fazer tarefas específicas com ele. Mas dá exemplo de 1 ou 2 tarefas que você fazia com o Gabriel que tinha a ver com o método para que vocês pudessem cuidar e fazer ele ter uma melhora. Por exemplo, quando foi para recuperar a visão, estímulos muito fortes de contraste de luz, com luzes mesmo, e depois com o contraste de preto e branco, que tínhamos mesmo um espaço todo com quadrados preto e branco, porque a visão começa com a distinção de contrastes, neste caso entre preto e branco, e claro que foi uma fase inicial, depois fomos evoluindo com tarefa. Nós construíamos livros para o Gabriel, ele aprendeu a ler connosco segundo este método,
E, e à medida que foi evoluindo na parte motora, tínhamos exercícios, sei lá, de baloiçar com ele, montámos um baloiço no meio da sala. Eu achei isso muito impressionante que você falou. O Gabriel tinha 3 anos e meio, não é isso? 3 anos, Pronto. e aprendeu a ler mesmo com essa limitação que ele tinha. Mais uma vez, isto foi um processo de 3 anos de trabalho com o Gabriel, trabalho exaustivo nosso, e o resultado foi, aos 3 anos, o Gabriel gatinhava pela casa toda, nós contávamos os metros, porque fazia parte do protocolo, sabemos quanto é que ele fazia por dia. Ele chegou a fazer quase 1000 metros durante o dia a gatinhar pela casa. Gatinhava pela casa toda. Como? Nós íamos, ele adorava ler, nós fazíamos livros com o tipo de protocolo de leitura que ele precisava, com o tamanho de letra, de tamanho de palavras e tudo, e íamos à frente dele a ler. E então, como ele queria ver o que é que vinha a seguir, recuávamos um bocadinho e ele vinha gatinhar atrás de nós, na fase em que gatinhava, porque antes disso, eu estou não sei se percebem que eu estou a tentar sumariar, não é? Porque ele primeiro passou pelo rastejar, passou por um plano inclinado. Aliás, se alguém tiver curiosidade ou se tiver alguma situação com este tipo que tem interesse nesta área, nós temos, por acaso ainda temos hoje em dia. Na altura não havia facilidade de enviar vídeos e o Instituto era no Brasil. E nós criámos um canal YouTube só para publicar vídeos do Gabriel. Temos centenas de vídeos que demonstram todas as rotinas que tínhamos com ele. E isto foi... E qual é o endereço que as pessoas acham? Assim, como é que elas podem acessar? Depois, quem me pedir, eu envio, porque não sei de cor. É um endereço... Eu não uso, percebes? Aquilo faz parte do nosso espólio, mas está público, porque achámos que podia ser importante. Aliás, nós depois de terminarmos eu já te conto o desfecho do Gabriel, não é? Mas depois do Gabriel ainda tivemos alguns anos como voluntariado a ajudar outros pais na ligação com este instituto, e estes vídeos ajudavam outros pais a perceberem o que era uma tarefa de leitura, como é que eram como é que se ensinava matemática, como é que se ensinava, sei lá, todo tipo de tarefas tínhamos, porque tínhamos feito isso com o Gabriel. Ai, que incrível. Com uma criança de 3 anos. Depois, no final, na live, a gente coloca ali no próprio corpo do e-mail, do feed, a gente coloca o endereço para quem quiser acessar e conhecer o método, né, quem precisar. O que precisar também podem contactar. A gente coloca ali no próprio Instagram. Ou entre em contato com você, claro. Mas continuando a história do Gabriel, assim. Ele aos 3 anos, gatinhava pela casa toda, ele sabia ler, sabia em termos auditivos, ele percebia 3 línguas, para além do português, o francês e o inglês. Porque isso é incrível. Tem a ver com as línguas que nós falávamos com ele, porque é aprendizagem por audição. E atenção, ele também tinha alguma limitação de audição no início, não era dos sentidos mais problemáticos, mas também tinha. Portanto, é só para as pessoas perceberem o que é partir do nada, porque o Gabriel era partir do nada, ele não se mexia, tanto que os médicos diziam que ele ia ficar vegetativo. E ele estava a fazer fez essa progressão toda, ele estava a aprender a andar. O que é que aconteceu? Cerca dos 3 anos e meio, numa véspera de Natal, a véspera de Natal tem para nós um significado que as pessoas não fazem ideia, mas parte disso já ficam a perceber. Numa véspera de Natal, o Gabriel teve uma paragem cardiorrespiratória. Nós nunca chegámos a saber o que é que tinha levado o Gabriel àquele estado inicial. Nunca conseguiram chegar lá. E depois ele teve essa paragem, ele não voltou a recuperar da paragem, foi assistido de urgência, foi uma situação complicada, porque, enfim, depois as peripécias, quem quiser ler o livro depois vai perceber. Mas basicamente o Gabriel faleceu e nunca se chegou a descobrir. A autópsia não conseguiram descobrir nada que dissesse ou ele teve este problema por causa disto, faleceu por causa daquilo, nada. Ou seja, deixou-nos num outro dilema.
porque nós queríamos ter outro filho. Como é óbvio, não é fácil perder um filho e não queríamos substituir o Gabriel. Nunca foi nossa intenção substituir o Gabriel. Como é óbvio, não queríamos ter outro filho como o Gabriel, não é? Na condição que ele teve. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque foi outro golpe de fé acreditar que os médicos diziam que havia a possibilidade de ser algo genético, também não tinham forma de provar isso, mas que a probabilidade, isto falamos de estatísticas, era de 40%. De ter um outro filho como o Gabriel. Uma condição como a do Gabriel. Porque eles acreditavam que era genético? Os médicos, não sei, os médicos não sabem. Não sabem, eles simplesmente diziam que era 40% de possibilidade. Porque a estatística, como é que funciona nestas coisas, não é? Porque é que me diziam a mim que eu não ia voltar a andar? Porque estatisticamente não é possível. É porque ninguém conseguiu. Não, há pessoas que conseguem. Mas estatisticamente isso não é possível. Portanto, claro que isto leva-nos levou-nos a um golpe de fé incrível de acreditar que primeiro queremos mesmo ter o filho e não vai e vamos ter um filho e não vai ter problemas. E mais uma vez convencer os médicos disso, não é? Porque para os médicos íamos fazer mais exames e os testes genéticos não provavam nada, nem sim nem não. Ou seja, houve, Beatriz, isto é uma conclusão que eu posso tirar. Tu é que tens as respostas. Não precisas de ninguém para ter as respostas. Ou tu sentes que é por ali, ou tu sentes que não é por ali. O que o outro diz, muitas vezes só te vai baralhar. Só vai confundir-te. Eu vou-te dizer para não ouvires, não. Ouves quem tu sentires que deves ouvir. Mas quem decide, quem tem o poder de decidir, e é por isso é que é tão importante nós trabalharmos a nossa intuição. É tão importante. O teu papel, o nosso papel, o papel de tantos terapeutas que estão cada vez mais e alguns estão aqui a assistir à live, é ajudar as pessoas a perceberem a importância que tem, elas perceberem este poder que todos temos de fazermos o que quisermos da nossa vida. E o poder vem desta capacidade, deste poder que nós temos e que escondemos, está lá escondido dentro de nós, que é o poder de acreditar em nós. O poder de acreditar que nós temos esse poder. Que nós somos capazes, sim. Que vai haver problemas, sim, vai. Vamos ter desafios, vamos. E então? E quando acontecerem os desafios, o que é que fazemos? É aí que está a diferença. Porque os desafios vão vir e toda a gente os tem. Eu não tive... Ouçam, tudo bem, compreendo que para muita gente, e eu sei que não foi fácil para mim passar por tudo o que passei. Mas eu não comparo desafios. Se há coisa que eu aprendi é não comparar desafios seja com quem for. Quem sou eu para dizer que uma pessoa que, sei lá, vou dizer uma barbaridade, que torceu um pé, que aquilo não é um desafio maior do que para mim ter ficado tetraplégico. Não sou eu que decido isso. Os desafios, os meus desafios são os meus desafios. Os teus são os teus. Cada um tem os seus. E o que nós temos que perceber é, e agora? Isto aconteceu. O que é que eu faço com isto? Qual é o meu... Então é exatamente isso que eu queria entrar. O que você depois acreditou, teve um novo filho, né? Hoje você tem esse filho. O que a história do Gabriel, o que o Gabriel trouxe de ensinamento para você, que você passou a usar na sua história depois, posteriormente? É claro que no período após o falecimento do Gabriel, nós dizíamos, aliás, eu recordo-me de um comentário de uma pessoa amiga no dia em que o Gabriel foi cremado, que ele dizia, que acompanhou o nosso processo, ele dizia: como é que é possível? Vocês tiveram este trabalho todo, fizeram isto tudo, dedicaram a vossa vida para isto. Isto não é justo. E eu recordo-me deste comentário e não o encarei do ponto de vista negativo.
eu percebo o que é que ele quer dizer e não foi fácil perder o Gabriel. Como não é, nada é fácil. A questão é, nós até aquele momento, até uns anos depois, achávamos que nós tínhamos, nós é que tínhamos ajudado o Gabriel. Com o passar do tempo, fomos começando a perceber aquilo que o Gabriel nos deixou. Começámos a perceber isso quando começámos a fazer voluntariado e quando as pessoas nos procuravam com situações graves ou menos graves. Por exemplo, trissomia 21 era uma das situações menos grave, que é uma situação perfeitamente reversível com este método, começando cedo e de uma forma cuidada. E começámos a perceber que ele, afinal, foi ele que nos veio trazer um legado inacreditável. O primeiro foram os conhecimentos. Conhecimentos, como eu disse há pouco, de neuroplasticidade. Como é que ele nos trouxe isso? Pôs-nos a investigar, pôs-nos a procurar, a encontrar alternativas para ele. Ou seja, ele deixou-nos no momento em que ele tinha cumprido a parte dele. Ele deixou a semente. O que é que ia acontecer? Eu não fazia a menor ideia que 10 anos mais tarde ia ter um acidente. Isso para mim era algo impensável. Não é? Como é óbvio, ninguém pensa nisso. Mal seria. E não foi só logo nessa altura. Claro que logo que isso aconteceu, nós intuitivamente começámos logo a utilizar princípios que tínhamos aprendido com o Gabriel, porque era intuitivo, fazia parte já do nosso. Não é? Aquela questão que te disse há pouco da estimulação, logo, estimulação sensorial tátil, que foi logo um dos primeiros passos. E com o passar do tempo, e à medida que eu fui amadurecendo para mim, toda a evolução que eu estava a ter, eu comecei a tomar consciência daquilo que realmente o Gabriel veio cá fazer. E uma pergunta que eu ainda me fazia muitas vezes, para quê? Eu tive essa resposta. E foi ele que me deu. Qual é a resposta? Eu estive aí para te preparar. Sim. Isto é lindíssimo. É lindo. Porque, claro que, como é óbvio, como já disse, não é fácil perder um filho, não é? Porque nós, por mais que queiramos, e hoje em dia eu tenho uma outra consciência de como as coisas funcionam, não é? Não tenho este apego que tinha aqui há uns anos atrás, mas sempre foi uma perda muito dolorosa. E conseguir, ao fim de. Por isso é que eu digo, não procurem a resposta logo. Não queiram ter logo a resposta de tudo. Porque a resposta só vem quando tiver que vir. Não és tu que decides quando vem a resposta. Eu sei que tu queres a resposta. Eu estou a falar para mim, não é? Tu queres a resposta e eu queria a resposta. Eu queria saber porque é que ele tinha. O que é que tinha levado. Eu sabia que tinha sido algo maior. Porque já me tinham dito na altura uma pessoa que lidava connosco também próximo, nesta área da espiritualidade, que ele que era o que ela considerava uma alma mais evoluída. Isto para mim fazia sentido, mas mesmo assim eu dizia, mas e afinal, o que é que ele veio cá trazer? Não é? E eu percebi isso quando tomei consciência de tudo aquilo que eu e a minha esposa tínhamos feito após o meu acidente comigo mesmo e que me levaram onde estou hoje, que me levaram a fazer uma transformação a todos os níveis, porque, como eu digo hoje muitas vezes, o mais importante nem é a parte física. Isso é só o caminho, isso é só um sintoma. O mais importante é a transformação que tu crias lá dentro e que te vai potenciar tudo aquilo que depois que o corpo depois vai trazer-te. E isto aplica-se a qualquer doença, mesmo que não seja uma, uma, uma lesão traumática, como foi o meu caso. Há sempre uma razão por detrás de tudo.
E o que devemos é tentar controlar a nossa mente para não querer saber tudo e querer tudo da forma como nós queremos. As coisas não acontecem como nós queremos, quando, nem como. Ponto final. Não acontecem. Mas acontecem quando e como nós precisamos. E, E e a essa pergunta nunca é por quê, né? Mas e sim para quê, né? Qual é o aprendizado que eu tiro disso? Qual é o crescimento espiritual que eu tiro dessa situação? E neste caso é preciso, foi uma aprendizagem que eu fui percebendo com o tempo, é a paciência de perceber, calma, tu não sabes porquê, mas acreditas. E isto é fantástico, porque nós temos muito aquela ideia de que precisamos de saber para poder acreditar. Precisamos de ver para crer. Não precisas. Eu já acreditava. E cada vez mais acredito nisso. Mesmo quando as pessoas, mesmo sabendo que eu continuo com limitações, mesmo sabendo, sei lá, o que quer que seja. E eu hoje em dia já utilizo esta palavra, no início tinha alguma dificuldade em utilizá-la, que é fé. Esta fé, que tem uma conotação ainda muito religiosa, muito da religião católica, e que eu faço questão de separar, porque aquilo que a religião nos faz é, claro que não são todos, e espero bem que que não utilize desta forma que não me interprete mal, que é o encarar que a fé que tem a ver com algo de fora que me vem salvar, como se Deus fosse uma entidade externa que está lá em cima, ainda por cima longe, e que há de vir cá um dia destes salvar-me, não é? Essa noção não tem a ver com a minha verdade. Para mim, fé é acreditar em mim, na minha capacidade, porque eu sinto a presença de Deus em mim. Eu sou uma parte desse, desse oceano do qual eu também faço parte, não é? Vós sois deuses, não é isso? Sim, e mais do que isso, é que mesmo sendo uma ínfima parte, eu tenho tanto poder como qualquer um de vocês. E como Jesus Cristo, que nós às vezes enaltecemos. Não, mas Jesus Cristo é que. Eu não estou a querer. Atenção, para mim, Jesus Cristo foi fantástico, independentemente da interpretação religiosa que hoje tem. Ele dizia, vós sois deuses, então ele mesmo defendia esse pensamento de que a força está dentro da gente e Nós. que é a partir da força interior, né? E depois de tudo isso, Fernando, você falou que passou por uma grande transformação. Quem é o Fernando Frazão hoje, depois de passar por tudo isso? Eu às vezes ainda me estou a conhecer a mim mesmo, não é? Porque para já sou uma pessoa muito mais calma, muito mais ponderada, prezo a minha paz como ninguém. Isso não significa que não tenha desafios. Eu continuo a ter desafios, não é? Não achem que agora que sou Deus, no sentido que estávamos a falar. Não, eu continuo a ter desafios, mas eu prezo a capacidade com que estou a trabalhar em mim de, quando o desafio chega, perceber o que é que isto me quer ensinar, o que é que isto me traz. E isto foi uma aprendizagem muito gradual. De tal forma que eu era professor, não é? Eu estaria à espera de mais ainda uns anos, pela forma, mas Era professor de desporto, era né? professor de educação física, ou seja, eu tinha um emprego estável, eu poderia estar o resto da minha vida, se eu assim entendesse, até a viver da minha incapacidade, porque, infelizmente, que o sistema permitisse, não é? Porque há quem não consiga ultrapassar as limitações que tem, não quero entrar por aí, como é porquê, mas eu escolhi e percebi que a minha vida como professor
de educação física como eu a vivia já não fazia sentido. E percebi à medida que fui percebendo o novo eu que eu estava a construir dentro de mim. E também por perceber que eu de facto podia ajudar muito mais os outros com a ajuda que eu estava a fazer comigo mesmo e que continuo a fazer. E hoje você é terapeuta, Fernando? Conta um pouco agora o que você... Quem é o Fernando hoje depois de tudo isso? Sim, entretanto fui procurando, sempre na premissa de procurar algo para mim, soluções para mim. Em determinada altura fiz formação com o Joe Dispenza, porque achei que fazia sentido perceber o percurso dele, que ele também teve um acidente, e li os livros dele. Depois, em determinada altura, comecei a perceber que precisava de perceber porque é que havia uma parte da minha recuperação que não estava a acontecer, ou que não estava a acontecer como eu queria, e levou-me a procurar a hipnose. Na altura conheci através do Pedro Frias, comecei por fazer um curso com ele, acabei por fazer vários cursos com ele. Entretanto, estava a fazer já o terapeuta completo e ainda estava à espera da hipnose, porque era aquilo que eu no momento estava a precisar. E entretanto conheci o trabalho do Hugo Martins, o colega dele, que eu na altura não sabia que era colega, e que fiz também formação com o Hugo nessa área. Porquê é que estou a dizer isto? Porque a hipnoterapia trouxe-me uma outra valência para mim, numa fase inicial, porque eu comecei a fazer auto-hipnose, a construir aquilo que eu precisava de trabalhar em mim, com as ferramentas que fui aprendendo, e hoje é parte do meu trabalho também, para além de fazer todo o trabalho dentro daquilo que o hipnoterapeuta faz, mas comecei a dedicar-me mais a áreas que têm a ver mais com doenças terminais ou doenças mais graves, como problemas oncológicos, doenças autoimunes e algo do género, e percebendo através da psicossomática o que é que levou a que aquela pessoa chegasse àquele nível de sintoma, porque a doença para mim continua a ser um sintoma, para perceber como agir, como dirigir o meu protocolo de hipnose e auto-hipnose também, e não só, também autossugestões e afirmações positivas, e pronto, todo um conjunto de ferramentas que me ajudem que ajudem a que aquela pessoa consiga, ela própria, encontrar o seu caminho de cura. Que lindo. Então hoje você usa tudo isso que você aprendeu, seja com teu filho, seja na tua história, para curar ou para ajudar na cura de outras pessoas. Para além de passando por histórias semelhantes. Exatamente, para além de continuar a minha, não é? Porque e há uma coisa que eu prezo dizer, eu continuo a ser a pessoa mais importante para mim. Ou seja, se há alguém que precisa de trabalhar, sou eu, primeiro. Depois de trabalhar eu, ou de acordo com os meus limites, então ajudo as pessoas que me procurarem nesse sentido, entendes? Isto é importante dizer, porque às vezes nós perdemos um pouco a noção do que é, quais são os nossos limites. Eu recordo-me antes do acidente de dizer muitas vezes, e esta frase tem um peso muito grande, que eu dizia muitas vezes que eu não tinha tempo para nada. Que eu fazia tudo, e depois, Fernando, não queres fazer isto, não queres experimentar aquilo, eu não tenho tempo para nada. E porque é que esta frase tem um peso importante e pronto, e tem um peso que o meu subconsciente soube interpretar, se calhar da forma que não era suposto. De um momento para o outro, em janeiro de 2020, eu passei a ter todo o tempo do mundo. Eu estava numa cama do hospital e eu lembro-me na altura de dizer, pois é, eu não tinha tempo para nada, agora tenho todo o tempo do mundo. E isto levou-me a uma reflexão que ainda hoje tento manter, que é sempre preservar-me a mim mesmo. Inclusive, só para teres uma ideia do ponto de vista prático, eu não marco mentorias ou consultas
em manhãs nenhumas. São sagradas as manhãs, são trabalho para mim. Depois de fazer o meu trabalho, então utilizo o tempo que me resta para ajudar outras pessoas. E é a minha forma de ver, e acho que é importante que cada um de nós pense primeiro em si próprio, porque nós somos mesmo a pessoa mais importante para nós. Com certeza. E qual é a mensagem final que você deixa para todo mundo que está aqui assistindo, depois de tantas que você já deu? Mas qual é a mensagem, a grande mensagem final que você deixa aqui para a gente nessa live, depois de escutar a sua história tão inspiradora? Nunca se esqueçam de vocês mesmos. Nunca percam o sentido daquilo que vocês são. Nunca se comparem sequer com quem está ao vosso lado ou quem lida convosco. Porque cada um de vocês é único. Não há mais ninguém igual. E quando vocês se comparam com seja quem quer que for, até pode ser uma pessoa super importante, estão a fazer algo extremamente injusto para com vocês. Porque aquela pessoa que até pode ter o sucesso todo do mundo tem um caminho completamente diferente do vosso. E só estão a afastar-se do vosso caminho para olharem para o caminho do outro. E o vosso caminho é para ser diferente dele e de qualquer outro. Agora, quando eu digo centrem-se mais em vocês, procurem encontrar o vosso foco interior, é para se encontrarem, para perceberem o que é que eu quero para mim, o que é que me traz entusiasmo na vida, o que é que me faz vibrar, o que é que me faz acordar de manhã com vontade de viver. Porque é isso que faz parte do vosso caminho. É fácil? Não é fácil. O mais fácil é ficar na cama e dizer hoje não me apetece, vou ficar aqui. Não estou a dizer que não aconteça de vez em quando, mas temos que seguir o nosso entusiasmo, mesmo que para isso tenhamos que, entre aspas, prescindir de certos luxos, de certas regalias, porque nós não sabemos nada. E quando damos esse poder de avaliar aquilo que é importante para nós, à nossa mente consciente, cometemos grandes erros. Aí voltamos à fase, àquilo que estávamos a falar há pouco. A intuição é para isso mesmo. Sabemos olhar para dentro, sentirmos o que é que faz sentido para mim. Mas o meu colega está... Não interessa, o que é que faz sentido para mim? Respira fundo. A primeira ideia que vier à cabeça é aquilo que faz sentido para cada um de vós. É isso. Projetos futuros, Fernanda. Você tem algum projeto que você queira falar aqui? Fora o livro, né? O Poder de Acreditar, que é o livro sobre a vida do Fernando Frazão, né? Que todo mundo pode aqui ler e conhecer um pouco melhor ainda essa história. Fala sobre os seus projetos futuros. O meu primeiro projeto, como já perceberam, sou eu, não é? Mas, como é óbvio, a partir de determinada altura eu fui percebendo que esse projeto não sou só eu, e começa a mobilizar mais pessoas e está tudo bem. Quem achar que faz sentido inspirar-se naquilo que eu passei para encontrar o seu próprio caminho, fantástico. Mostra o livro pra gente, que você mostrou, mas mesmo mostra para as pessoas verem como é que é. Olha. Incrível. Ele fica ao contrário, não é? O título, mas depois... Não faz mal. É o poder de acreditar. O livro está à venda, não está à venda nas livrarias comuns, porque pronto, eu também não sou propriamente um escritor. Agora já não digo que não sou, porque eu sempre disse a mim mesmo que não queria escrever um livro. E ele está aqui, não é? Portanto, é mais outra coisa, é mais um aspecto para dizermos a nós mesmos o que é que tu dizes a ti próprio, que limites tu dizes que tens.
Parte daí. Mas estava a dizer que o livro está à venda, pode ser adquirido online na nossa loja virtual, que é sermaisvivermelhor.pt, e onde temos também outros infoprodutos e produtos digitais, grande parte deles, não só, mas principalmente produtos digitais, porque esse é um projeto que eu criei em conjunto com a minha esposa, porque ela, entretanto, também ela é psicóloga de formação, também fez um passo de fé, que foi deixar também o emprego, o dito emprego seguro, não é? Que já estava a deixar doente também há alguns anos, e há cerca de um ano e pouco deixou também. Como é que é o nome da sua esposa? É Ana? Ana Souza. Também Ana pode Souza. Então, quem também. encontrá-la. Então, a Ana Souza também trabalha como psicóloga. Você como terapeuta e a Ana como psicóloga. Ela trabalha também como psicóloga, mas ela fez também formação nesta área da hipnoterapia e no coaching e enneagrama, e no fundo estamos a trabalhar na mesma área, e no fundo vamos dividindo aqui de acordo com as situações que nos aparecem. Ela tem feito também um trabalho incrível em infoprodutos, que ela tem uma dinâmica muito grande nessa área, com trabalhos até com gravações de áudio, com trabalhos de reconexão interior. Um deles é o Reconnected, um programa que criámos e que estamos a dinamizar. E brevemente vão existir novidades também aí, se estiverem atentos, em sermaisvermelhor.pt vão encontrar certamente, ou se quiserem, por exemplo, receber a nossa newsletter, basta só no site, ou no meu, ou no dela, ou no Ser Mais Ver Melhor, preencherem o formulário da newsletter e recebem indicação sobre os nossos projetos. Ela também foi uma guerreira, é isso aí. Grande dupla. Fernando e Ana, é isso aí. E Fernando, quem quiser então entrar em contato com você é através do Instagram. É isso? Pode acessar o seu Instagram, Fernando Frazão, e através do direct entra em contato e acha ali todos Tenho esses. os contactos do WhatsApp também no perfil do Instagram ou do Facebook. Portanto, podem entrar também através do WhatsApp. É fácil hoje em dia. Quem quiser, é fácil. Quem Perfeito. quiser encontrar, é fácil. Fernando, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Tabu, fazer essa estreia do Tabu Superação. É a primeira vez que eu faço esse tipo de entrevista, que eu acho que é muito importante. Histórias assim como a sua são realmente inspiradoras e acredito que seja uma missão de vida mesmo, que você não passou por tudo isso por acaso, nem pela história do Gabriel, nem pelo que você passou, e que é lindo o que você está fazendo, que é exatamente agora ajudar na cura dos outros, né, que também estão passando por histórias semelhantes e que precisam dessa sua experiência hoje para também se curarem. Então, muito obrigada. Foi Olha, uma honra ter você aqui. eu estava a esquecer, em relação ao livro que eu disse que se vendia online, temos alguns locais também físicos onde. Mas quem estiver interessado e contactar, nós também informamos onde é que se pode adquirir. Há alguns locais que estão disponíveis, o livro está disponível fisicamente, ou então em alguns eventos onde nós vamos. Posso já adiantar que vou estar no Congresso da Felicidade com a Paula, que tu vais falar dela a seguir, eu sei, já Ana tenho. Pedroso. Exatamente. Portanto, será mais. Semana que vem a Ana Pedroso está aqui. A gente tem o tabu é com a Ana. Eu não percebi, foi para te passar a palavra. Agora podes fazer essa transição. Fantástico, olha, foi um prazer, sério, Beatriz. Obrigado. Espero que você tenha gostado de vir ao Tabu e a gente vai conversar outras vezes com certeza, Fernando. Parabéns pela sua história de vida, incrível. Um beijo na Ana, que é outra guerreira mesmo, maravilhosa. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a nossa live, que esteve aqui com a gente até agora. E até semana que vem, também às 22 horas, com mais um Tabu com a Ana Pedrosa. Tá bom? Um beijo em todos e boa noite.